Bem, agora vamos dar início ao primeiro painel, né, e convidamos aqui a nossa especialista do ICA para moderar, para coordenar e dar seguimento ao projeto. Gentileza, especialista do ICA, Cristina Costa. Bom dia a todos e todas. Bom, depois da apresentação aqui do projeto Mais Bio, né, e algumas pessoas tiveram oportunidade de provar algumas experiências degustativas, vamos ter mais surpresas aí, como o Heitor comentou. Agora a gente vai passar para uma parte do evento, digamos, menos gastronômica, mas não menos importante, porque a gente vai estar discutindo um ingrediente, um tempero indispensável para a produção de todas essas experiências, né, que é a água. Então, sem água não temos alimento. A proposta é a gente apresentar algumas experiências exitosas que o ICA, junto com seus parceiros, selecionou para compartilhar conhecimento, experiências e poder fazer uma rede de instituições e conhecimentos que promovam a cooperação técnica internacional, principalmente agora aqui nesse primeiro painel que a gente vai estar abordando o tema água. O tema segurança hídrica, a gente vai estar abordando com a preocupação de garantir acesso à água em quantidade e qualidade, né, para atender as necessidades humanas, crescimento econômico e com a preocupação da conservação dos ecossistemas. Bom, nesse contexto atual de crise hídrica, a gente tem que pensar o tema recursos hídricos, né, em função de toda uma pressão demográfica associada às mudanças climáticas que estão gerando todo um desequilíbrio, né, do balanço hídrico. E a gente acredita que espaços como esse proporcionam discussões na qual a gente tem que encontrar possíveis soluções e alternativas para estar ampliando a oferta de água, né? E lembrando que nunca tem solução única, né? A gente tem que analisar o contexto local, pensar quais são as alternativas viáveis, né? E estar associando um conjunto de ações, seja reuso, seja aproveitamento de água subterrânea, dessalinização, despoluição de corpos hídricos. Então, é nessa perspectiva que a gente vai estar discutindo o tema segurança hídrica nesse painel. Então, eu gostaria, então, para compor essa primeira rodada de debates, convidar para compor aqui as nossas cadeiras, o diretor técnico de planejamento da Embasa, que é a Empresa Baiana de Água e Saneamento, diretor César Silva Ramos. Convidar também o consultor da Water Services and Technologies, Mauro Prado. E o coordenador geral de Planejamento e Regulação da Secretaria Nacional de Saneamento, do Ministério do Desenvolvimento Regional, Marcelo Leles. Inicialmente, obrigada pela participação e o pronto atendimento em aceitar nosso convite, em estar podendo contribuir aqui com algumas reflexões, né, no tema de segurança hídrica. Antes de passar a palavra para o primeiro palestrante, Dr. César Ramos, eu gostaria rapidamente de fazer um panorama da atuação do ICA no tema de segurança hídrica. A gente vem trabalhando juntamente com os nossos parceiros, tanto na esfera federal quanto estadual, no planejamento, execução, monitoramento de algumas políticas que afetam diretamente o setor de recursos hídricos no Brasil. O ICA trabalha numa visão de agricultura mais ampliada, né? Não é
consideram a perspectiva sustentável, inclusiva e com a integração do rural e urbano, né? Até principalmente quando a gente fala do tema saneamento, a gente tem que estar pensando nessa integração, né? E uma visão mais sistêmica da agricultura. Bom, alguns exemplos que a gente vem desenvolvendo no tema de segurança hídrica, né? Fortemente com o Ministério do Desenvolvimento Regional, né? Alguns exemplos com o antigo Ministério da Integração Nacional, hoje MDR também, por meio do programa Interáguas, desenvolvemos um plano diretor de agricultura irrigada do Distrito Federal, trabalhamos a temática de segurança de barragens, realizamos a atualização dos manuais de proteção e de defesa civil, capacitação no tema de água por meio rural. Outros exemplos, agora com o antigo Ministério do Desenvolvimento, antigo Ministério das Cidades, hoje Ministério do Desenvolvimento Regional, foi trabalhada a temática de reuso de efluente sanitário tratado, que vai ser abordado aqui também nesse painel, a temática de redução de perdas de água, certificação de informações de saneamento, certificação, aperfeiçoamento da regulação dos próprios setores de saneamento, né? E já na esfera estadual, com a própria empresa Baiana de Água e Saneamento, a cooperação desenvolveu uma experiência em modelagem de aquífero, então de água subterrânea, que foi o aquífero de São Sebastião, que vai ser foco também desse painel. Estamos em desenvolvimento ainda com eles de um projeto de aproveitamento de biogás a partir do sistema de esgotamento sanitário, também vai ser apresentado aqui pelo diretor da Embasa. Vamos estar desenvolvendo aí um estudo do potencial de reuso de efluente sanitário tratado para o estado da Bahia e em desenvolvimento também estudos referentes à remediação ambiental de um rio importante para a região metropolitana de Salvador, que é o Rio Joanes, e podemos citar também outros parceiros que também estão presentes aqui, que a gente desenvolveu iniciativas nessa temática, que é junto com o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, que é o Banco de Fomento, o FIDA, junto com o Banco Mundial e o Estado do Ceará, também aqui representado. Trabalhamos na temática de reuso de águas cinzas, voltado para a agricultura familiar. E o que mais podemos citar? Com a Agência Nacional de Águas e o Ministério do Meio Ambiente, algumas capacitações, EAD, na temática de gestão integrada de recursos hídricos e educação ambiental. Isso aqui é um panorama muito rápido, né, de diversas iniciativas que o ICA vem desenvolvendo para apoiar a temática, né, de gestão de recursos hídricos dentro do governo e está pensando a diversificação da matriz de oferta de água para o Brasil, né? Recebi aqui um bilhetinho, que é o seguinte: a gente vai ter, após a apresentação, um momento de debates. E a gente pede para quem ainda não abaixou, segundo as recomendações aí da Gisele encaminhadas por e-mail anteriormente aos participantes, para baixar o programa Slido, sli.do, que é um aplicativo que facilita as perguntas durante o tempo de debate, né? Quem quiser a internet, aqui do ICA, o Wi-Fi, a rede é a ICA Brasil e a senha é ICA Brasil 50. Já pode ir baixando para, no momento das perguntas, a gente poder utilizar esse aplicativo, que ele vai ranqueando as perguntas, para a gente poder agilizar e tentar manter aqui a nossa programação. Bom, agora eu gostaria de passar a palavra para o diretor da Embasa, César, para estar apresentando essa primeira experiência. Ele vai falar um pouquinho da cooperação ICA-Embasa, de forma geral, e detalhar um pouquinho essa experiência, que tem um caráter inovador para o Estado, eu acho que para o Brasil também, que é um projeto de aproveitamento do biogás a partir do sistema de esgotamento sanitário. É um projeto que ainda está em desenvolvimento. César.
Queria cumprimentar aqui a mesa. Bom dia a todos, novamente. Bom, esse é um dos componentes do PCT, como a Cristina comentou. Antes de falar especificamente desse componente, eu vou fazer um panorama geral sobre o PCT, né, sem entrar em muitos detalhes, que o tempo não permite isso. Vou até cronometrar aqui meu tempo para não passar. Antes, eu queria só falar um pouco da nossa empresa, para que vocês possam entender o contexto, né, em que esse PCT foi desenvolvido. Esse é o mapa da Bahia. Essa área em azul corresponde à área de atuação da Embasa. Nós temos 417 municípios no estado e atuamos em 366 desses 417 municípios, tá? Operando 433 sistemas de abastecimento de água, dos quais 124 são sistemas integrados, né? Ou seja, atendem simultaneamente a mais de uma localidade, né? E 309 sistemas locais, que atendem especificamente a uma localidade. Isso corresponde a 87% dos municípios do estado, em termos de abastecimento de água. E ao lado tem o esquema do processo de abastecimento, que isso envolve da captação, passando pelo tratamento, a distribuição e comercialização. Tá? Em relação aos esgotamentos sanitários, nós operamos 115 sistemas, dos quais 6 são integrados e 109 são locais, né? Correspondendo a 103 municípios, 25% dos municípios do estado. E para fechar aqui essa parte de apresentação institucional, eu trago aqui o índice de cobertura na zona urbana com a água, que é 93%, e na zona rural com 33%. No estado, na nossa área de atuação, 80%. Correspondendo aí a 10.346.000 pessoas. Em esgoto, 46% na zona urbana e 2% na zona rural. No estado da Bahia, nós temos uma outra empresa que atua no saneamento rural, né? Então, a Embasa foi criada originalmente para atuar nas áreas urbanas, como todas as empresas estatais, que surgiram no âmbito do Planasa. E, em função do déficit na zona rural e dos investimentos em sistemas integrados, era inevitável que nós atendêssemos também a zona rural. Tá? Como vocês podem ver aqui, o nosso grande déficit em esgotamento sanitário. Ainda tem um caminho longo a percorrer, embora nos últimos 10 anos nós tenhamos dobrado a quantidade de ligações de esgoto no estado. Mas, ainda assim, existe um longo caminho a percorrer. Então, entrando aqui na cooperação. Tá? É bom frisar que é uma cooperação que tem 3 participantes, tem o ICA, Embasa e ABC. Na minha fala aqui, eu, inclusive, deixei de agradecer a ABC no processo de construção do PCT, né? E eles tiveram uma participação muito importante, né? Foram muito diligentes, atenciosos e acompanharam com interesse real o nosso projeto. Bom, a primeira questão é por que nós buscamos esse projeto de cooperação técnica com o ICA, né? Vamos falar um pouco do contexto em que esse PCT surgiu, né? Na região metropolitana de Salvador, nós temos experimentado, a cada ano que passa, uma redução da oferta hídrica, tanto em função de alterações climáticas, né, estiagens, como também da degradação dos mananciais existentes, né? Então, esse é um dos pontos. A queda da qualidade da água dos mananciais, né, como eu falei, então, em função da baixa cobertura de esgotamento sanitário nas cidades que compõem a região metropolitana, à exceção de Salvador, que já está em torno de 80%. Então, as outras cidades têm um baixo nível de cobertura e o nível de poluição, de aporte de matéria orgânica nos mananciais da região metropolitana é bastante significativo. Isso fez com que houvesse uma queda da qualidade da água dos mananciais ao longo dos anos. A exploração desordenada dos aquíferos, né? Nós temos na região metropolitana um aquífero de São Sebastião, que é um aquífero que tem um volume significativo de água, né, de excelente qualidade. Nós o exploramos através de poços profundos, e tanto a Embasa quanto o polo petroquímico e os outros usuários vêm explorando esse aquífero de forma
muito desordenada, sem planejamento, sem uma modelagem conceitual, numérica, para a gente saber como explorar e otimizar essa exploração do aquífero, né? Então, esse é um ponto importante. E, por último, a defasagem tecnológica do processo de tratamento de esgoto. E o que eu quero dizer aqui é que a Embasa, como muitas empresas, como muitos operadores do saneamento, tanto público como privados, não vem utilizando o processo de tratamento de esgoto com todo o potencial que esse processo oferece, né, no sentido de reduzir os impactos ambientais para além até do que a outorga exige, que a gente fica, às vezes, numa postura muito reativa, passiva, cumprindo só a outorga do órgão ambiental. Então, acho que a gente tem que pensar de uma forma um pouco mais proativa e mais audaciosa, pensando em melhorar a qualidade dos mananciais, para além do que a outorga muitas vezes exige, e utilizando o potencial de geração de energia, né, também no processo. Isso não é muito explorado. Sem falar do reuso, que já foi comentado aqui. Então, são aspectos do processo de tratamento que não vêm sendo explorados. Então, nós nos restringimos às etapas convencionais, tratamento secundário, e não, de uma maneira geral, temos essa defasagem em relação ao processo. Então, surgiu o projeto de cooperação técnica, visando garantir o melhor acesso ao abastecimento de água e esgotamento sanitário da população baiana através da introdução de tecnologias inovadoras, capacitação e troca de experiência técnica, como é que está acontecendo aqui no evento de hoje. A duração é de 72 meses, nós começamos em dezembro de 2016 e esse PCT vai até dezembro de 2022. O investimento, 19.360.000, feito com recursos próprios da empresa. Tá? Então, nós incluímos no nosso plano de investimento plurianual essa iniciativa e estamos tratando como investimento. Apesar de contabilmente ser custeio, mas o tratamento que é dado é como investimento. Então, panorama geral do PCT, vou falar rapidamente de alguns projetos e detalhar um pouco mais o da estação de tratamento de esgoto, que é o objeto da apresentação. Remediação do Joanes, que Cristina mencionou aqui. Esse é um manancial importantíssimo da região metropolitana e atende 40% do consumo da região metropolitana. Então, dá para ter uma ideia da importância desse manancial. E o que é que nós imaginamos, né? Não basta reduzir o aporte de matéria orgânica ao manancial, ou seja, dotar as cidades de esgotamento sanitário. É preciso fazer, porque mesmo depois que cessa o aporte, a gente tem que recuperar esse manancial. Então, é preciso fazer uma avaliação completa, né, desse manancial e lançar mão de medidas que envolvem remediação física, química e biológica do manancial. Então, esse projeto envolve essa remediação. Nós já tivemos uma experiência prévia com a aplicação de uma argila modificada com lantânio, que é um material inerte, que ajuda na retenção do fósforo, tanto na coluna de água quanto no sedimento. Tá? Mas a ideia é ampliar essa experiência para outras formas de remediação. O diagnóstico do potencial de reuso do sistema de esgotamento sanitário, que a Cristina também mencionou aqui. Então, nós temos, vocês viram aí, apesar de um déficit de esgotamento sanitário significativo, são muitas estações de tratamento ao longo de todo o Estado, né? O Estado da Bahia é do tamanho da França, né, para vocês terem uma ideia. Então, são muitas estações espalhadas e a ideia desse trabalho é fazer um amplo diagnóstico do potencial de reuso, que isso não envolve só o aspecto técnico do processo, envolve também aspectos socioeconômicos. É preciso analisar como a água do efluente vai ser utilizada, né? Existe potencial de uso agrícola, enfim, todos os usos possíveis, e traçar diretrizes para cada região poder caminhar nesse sentido. Então, é esse o objetivo, e faz parte também desse projeto um piloto, né? Onde a gente vai fazer o reuso. O estudo do aquífero de São Sebastião, que vai ser apresentado aqui na sequência, né, pelo Mauro, que é da Water Service, que é o aquífero que eu mencionei, que visa a definir uma modelagem conceitual e numérica para que a gente possa otimizar a exploração desse aquífero. Imagina, a gente está falando aí de água mineral, né? São poços profundos, 300, 400 metros.
e que vêm sendo perfurados de forma aleatória, sem planejamento. Então, a ideia é planejar, otimizar a partir de estudos mais aprofundados desse manancial, no Aquífero São Sebastião. Tá? Então, percebam que cada projeto traz uma resposta àquele contexto que eu mostrei antes, né? Então, entrando aqui agora no projeto da Estação de Tratamento de Esgoto do Litoral Norte. Tá? Eu vou falar dos benefícios nos demais slides. Acho que travou aqui. Travou? Enquanto ele está ajustando, gostaria só de frisar que há mais componentes no PCT do que esses que eu estou apresentando. Então, estou dando ênfase aqui para os projetos que estão em execução já. Tá? E esse é o projeto mais robusto. Então, o projeto da Estação de Tratamento de Esgoto do Litoral Norte, como o nome já diz, está situado no litoral norte da região metropolitana de Salvador. Essa área é uma área de grande sensibilidade ambiental, área de manguezais, né, e tem uma sensibilidade muito grande. O órgão que licencia, que dá outorga e faz a licença ambiental, é bastante exigente em relação ao licenciamento. Há um baixo nível de cobertura nessa região, exceto Salvador, né, como eu já falei antes. Mananciais cada vez mais poluídos, e nós estamos usando parte do esgoto que é gerado aí, a destinação final se dá através de um emissário submarino de uma empresa do polo petroquímico que é responsável pelo tratamento dos efluentes industriais. Então, eles têm um emissário e lançam esse esgoto no mar. Né? E o esgoto doméstico não tem nenhum tipo de aproveitamento energético. Então, o projeto da ET veio para dar respostas a essa situação que não é muito favorável. Né? Então, travou aqui de novo. Vocês ficando mais perto aqui ajuda? Tá bom. Então, o projeto envolve ampliação da coleta e transporte de esgoto de Camaçari e Dias D'Ávila, que são 2 municípios importantes aí da região metropolitana. E eu não vou entrar em detalhes aqui técnicos, que essa parte é a parte mais convencional do projeto. Né? Chama a atenção que são 352 mil metros de rede coletora, 23 estações de bombeamento, né, e linhas de recalque. Mas qual a questão aqui? Qual a inovação que esse projeto traz? É na implantação do tratamento, né, da estação em si, com geração de 50% da energia a ser consumida no tratamento. Então, esse tipo de estação, que tem tratamento terciário, com remoção de nutrientes, né, consome muita energia. Então, metade, pelo menos, essa estimativa conservadora, pode ser que esse percentual seja um pouco maior, metade da energia consumida no processo vai ser suprida pela própria estação, através do confinamento do biogás e da geração de energia com esse biogás confinado. Tá? Então, como eu mencionei, o tratamento terciário envolve desinfecção com ultravioleta e remoção de nutrientes. Tá? E o tratamento do lodo também. Então, é uma planta industrial, né? Aí estão todas as etapas, não pretendo aqui entrar em detalhes. Então, o gás, na sua maior parte, retirado na etapa primária do processo, ele é confinado e é utilizado para gerar energia. Tá? E quais são os benefícios da ET que nós esperamos? Né? A ampliação da cobertura de esgotamento sanitário de 49% para 85%, com 400 mil pessoas beneficiadas. Então, veja que praticamente a gente vai dobrar quase o percentual de cobertura, né? E deixar de usar o emissário submarino. Então, no estudo de viabilidade, inclusive, da implantação da ET, isso foi levado em consideração, né? Porque a gente deixa de pagar a essa empresa por metro cúbico de efluente que é lançado no emissário. Então, isso é um efeito importante. A redução da emissão de gases de efeito estufa, né?
Inclusive, a fase de implantação dessa adutora vai ser financiada pelo KfW, né, eles têm uma linha específica para isso, subsidiada pelo governo alemão, para empreendimentos que reduzem o nível de emissão de gases de efeito estufa. E esse empreendimento se enquadrou. Então, a gente está falando aqui do projeto no PCT e a obra vai ser financiada pelo KfW. Tá? Recarga do manancial Joanes e, consequente, aumento da oferta hídrica. Tá? Então, esse é um dado muito importante. Quer dizer, a água que é consumida hoje nesses municípios que vão ser saneados vem do aquífero e estava sendo lançado um emissário submarino para o mar. Né? A partir da implantação dessa estação, com esse nível de tratamento, a gente vai fazer uma recarga, né, do manancial. Esse efluente volta para o manancial, com desinfecção, com remoção de nutrientes, então contribuindo até para melhorar a qualidade do manancial, que é um manancial hoje bastante comprometido, né, com alto nível de poluição. Tá? Então, nós vamos contribuir dessa forma para aumentar a oferta hídrica para os diversos usos desse manancial e a melhoria da qualidade da água também com a diluição que esse efluente vai promover. Tá? E aqui eu queria chamar a atenção para um outro aspecto que foi mencionado aqui nas falas anteriores, que é o aspecto de capacitação, né, de know-how, de cultura, né, que se cria através de um processo como esse. Nós não temos nenhuma estação assim na Embasa, e acredito que, olhando para o cenário nacional, talvez poucas tenham estações desse tipo. Então, isso vai gerar um novo padrão de processo. Né? A gente sai daquelas estações de tratamento muito simples, gestores anaeróbios de fluxo ascendente, lagoas de estabilização, em que o operador ele simplesmente cuida ali da manutenção e faz o processo de operação básico e vai para uma planta industrial de uma complexidade maior. Né? Então, os nossos operadores vão ser capacitados, essa ET vai se tornar uma espécie de ET escola, né? Que a partir dela a gente pretende replicar, né, esse modelo para outras áreas do Estado e criar um mercado também local, porque a ideia é fazer uma parceria com o Senai e CETIND para capacitar operadores no mercado local que a empresa possa absorver no seu concurso público. Né? Então, tem esse aspecto, tratando, então, o processo de tratamento de outra forma, né? Dando uma outra dimensão para isso, que a gente está falando de uma planta industrial que, inclusive, vai gerar energia também. Né? E, só finalizando, eu queria chamar a atenção que esse aspecto de geração de energia, a gente vem trabalhando muito isso na empresa, e essa iniciativa é uma delas, e é muito importante, que pouco se fala da sinergia entre saneamento e o setor elétrico. Né? Mas a nossa principal matriz energética vem, né, da água hidráulica, e as empresas de saneamento elas têm uma condição de autossuficiência energética que não é explorada, tanto em relação à matéria orgânica, né, o processo de tratamento de esgoto, mas espelhos d'água, de barragens, de lagoas anaeróbias, que pode ser utilizado para energia fotovoltaica e coisas desse tipo. Muitas áreas vastas, às vezes, no interior, que podem ser utilizadas para a implantação de parques eólicos, e a gente está caminhando nessa linha. Né? E aí cria uma espécie de subsídio intersetorial. Né? Setor elétrico financiando o saneamento, que tem margens muito menores. Então, esse é um aspecto que eu queria ressaltar, e que esse empreendimento faz parte de um programa, né, nosso de eficientização energética, com busca de desenvolvimento de iniciativas com energias renováveis. Bom, era isso que eu tinha para falar, e fico à disposição aqui para eventuais perguntas, e depois, se alguém quiser aprofundar, o tempo não permite aqui, com mais detalhes técnicos, então estou à disposição. Tá? Muito obrigado. César, obrigada pela excelente explicação. Utilizou uma linguagem bem didática, né, para temas complexos também, para quem não é da área, que a gente tem um público bastante diversificado aqui. Obrigada pela excelente ampliação e mostrando um projeto, né, inovador para o Estado e para o país, né, que vai permitir aí a ampliação significativa do serviço de abastecimento de água e esgoto para o Estado, né, com níveis de tratamento diferentes, né, do usual, e com uma tecnologia do biogás. Né. Bom, a nossa próxima apresentação vai ser do Mauro Prado, da WST, que vai abordar um estudo de caso, também no estado da Bahia,
de modelagem do aquífero São Sebastião e mostrar um pouquinho a relevância da água subterrânea para o país, né, como fonte de água disponível. Mauro, contigo. Bom dia a todos. Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite feito pelo ICA para fazermos essa apresentação hoje aqui. O tema que eu vou tratar especificamente são recursos hídricos subterrâneos e, digamos assim, no setor de recursos hídricos em geral, é um tema, digamos, bastante menos conhecido do que a água superficial, que são os rios, os reservatórios, né, que todos vemos, e inclusive em situações de crise, até inclusive acompanhamos, monitoramos ao vivo o nível desses reservatórios, né, superficiais. A água subterrânea, né, como se diz, é um animal, digamos assim, completamente diferente, né? Nós não temos esse aspecto visual. Então, nós temos realmente que trabalhar com informação, com evidência científica e, de certa forma, indireta. Um ponto que eu gostaria de destacar em relação a esse projeto, como o César acabou de mencionar, ele está inserido nesse projeto de cooperação técnica. Bom, e um ponto que eu gostaria de destacar realmente é a maneira como esse trabalho é conduzido. Nós temos, né, a nossa equipe, e eu particularmente tenho o privilégio de estar atuando no segundo projeto com o envolvimento do ICA. Nós fizemos um estudo semelhante na Bacia do Tucano Central para a SERB, que é a Companhia de Engenharia Rural da Bahia, em 2012. Então, essa é a nossa segunda oportunidade. Estamos trabalhando com a Embasa, que também, né, tem como a SERB aí um dos atores que acabam se envolvendo também nessas atividades. Então, mais uma vez, esse projeto é uma iniciativa da Embasa, né, e no contexto, então, do projeto de cooperação técnica com o ICA e com a ABC. E o aspecto que eu gostaria de mencionar é realmente que esse trabalho, assim como o anterior que nós fizemos, ele foi um trabalho desenvolvido em clima de parceria, né? Mais do que uma mera prestação de serviço, né? Como muitas vezes a gente acaba até enxergando o serviço da consultoria, mas realmente é uma oportunidade de interagir e trocar experiências. E eu tenho que, né, dizer, em primeiro lugar, que, né, tanto a Embasa quanto a ICA deram todo o suporte, o apoio para que esse trabalho fosse desenvolvido e bem sucedido nos seus resultados. Antes de entrar no tema da área de estudo propriamente, eu gostaria de apenas mostrar algumas informações gerais sobre recursos hídricos no nosso país. Então, já foi mencionado hoje aqui, o Brasil é um país privilegiado em recursos hídricos, e eu acrescento no sentido de que é privilegiado em termos de recursos hídricos superficiais e subterrâneos. O grande desafio que nós temos, e também trazendo palavras que foram mencionadas hoje na abertura do evento, é promover a conservação e a gestão desses recursos. Então, para dar uma ideia, nós temos aqui, naturalmente, o mapa do Brasil. Nós temos dois sistemas aquíferos principais, de maior porte, que são os sistemas, o aquífero Guarani, né, que provavelmente todos, pelo menos, já ouviram falar, mas nós temos uma outra reserva tão importante quanto que é essa província do Amazonas. No estado da Bahia, nós temos dois sistemas aquíferos, que são o Urucuia e esse sistema que chama Recôncavo Tucano Jatobá. A nossa área de estudo é justamente esse polígono negro aqui, que é a área de estudo. Em amarelo
seria o polígono do semiárido brasileiro. Então, essa área de estudo em particular, ela está, digamos, inserida nesse contexto do semiárido. Pode voltar? Não, voltar. O diagrama... Bom, esse diagrama que eu estou apresentando, ele mostra o seguinte, que no Brasil o nosso consumo de água é da ordem de 2.080 metros cúbicos por segundo. Só para dar uma ideia, 1 metro cúbico por segundo é uma vazão suficiente para suprir uma cidade de 300 mil habitantes, né? Então, nós temos um consumo realmente elevado. Desse consumo, aproximadamente 1/4 é para abastecimento humano e 3/4 para outras finalidades, a maior dentre as quais é justamente a irrigação. Dentro do abastecimento humano, aproximadamente 80% é suprido por água superficial e 20% por água subterrânea. E nos demais usos, essa razão ela muda para mais ou menos 1/3 para águas subterrâneas e 2/3 para água superficial. Então, isso é só para dar uma ideia de magnitude desses recursos. Bom, o nosso estudo de caso na Bacia do Recôncavo, algumas expectativas do projeto, né, que estão listadas, que são aprimorar o conhecimento dessa área. Como o César mencionou, esse aquífero em particular que nós vamos falar, que é o São Sebastião, ele é explotado há muitas décadas, porém sem muito planejamento, né? Mais ou menos de acordo com a necessidade. Precisamos de água na região tal, então vamos lá, perfuramos poços e tiramos e abastecemos aquela população. Então, a ideia desse estudo ela é trazer um aspecto mais técnico que permita dar um embasamento para uma tomada de decisão mais consciente em relação à utilização desses recursos. Então, um dos pontos que estão listados aí, como vocês podem ver, é justamente a noção de apoiar a concessão de outorgas para a captação de água subterrânea. Em outras palavras, quantificar o recurso hídrico existente, quantificar aquilo que já está sendo utilizado e, a partir desse balanço, utilizar essa informação, então, para definir até quanto esse recurso pode ser ainda explotado de maneira sustentável, né? A palavra-chave aqui é explotação em longo prazo, né? Nós não queremos ter o recurso por 10 anos e depois não tê-lo mais por excesso de explotação. Rapidamente, o fluxo do projeto, nós iniciamos com a parte de planejamento estratégico alinhada junto com a Embasa, né? Produzimos aí um primeiro documento referente a esse planejamento. Passamos por uma etapa de levantamento de dados e análise dessas informações. Entramos na etapa seguinte, que foi mencionada aqui, do modelo hidrogeológico, né, conceitual, e para isso nós definimos um modelo geológico 3D. E um pouco adiante eu vou explicar a relevância desse trabalho de modelagem no que diz respeito à quantificação dos recursos. Tivemos, naturalmente, uma visita técnica e tivemos 2 workshops que foram realizados, organizados, né, e realizados na sede da Embasa em Salvador, onde houve a oportunidade de apresentar os resultados do trabalho, né, os resultados parciais, e principalmente apresentar para as pessoas que estão diretamente envolvidas no tema, tanto da Embasa quanto de outras organizações, outras empresas públicas que atuam na região. E, finalmente, o nosso último produto, que é um relatório técnico final, que foi elaborado, e, claro, um segundo produto, que é o próprio modelo, porque a ideia desse modelo matemático é que ele seja utilizado pela Embasa como uma ferramenta. A ideia não é simplesmente fazer um estudo e deixá-lo estanque, mas que ele seja um trabalho que seja periodicamente atualizado e utilizado, então, para essa gestão. Aqui é só para dar uma rápida caracterizada na nossa área de interesse. Aqui, então, está a nossa área de estudo no Polígono Negro. Essa área tem uma característica, ou essa região tem uma característica, que é a variação nos índices de precipitação.
Então, aqui na região de Salvador, por exemplo, os índices de precipitação estão na faixa de 1.900 milímetros por ano. Se nós subirmos pouco mais de 100 quilômetros a norte, na região de Alagoinhas, esse índice já cai praticamente pela metade, cai para 1.000 metros cúbicos, 1.000 milímetros por ano. Então, existe uma característica aqui muito importante, que é essa redução, basicamente, nos índices de chuva, conforme a gente avança para o norte, e justamente avança aí para o coração daquilo que se chama de semiárido. Estou tentando... Não, é que não está aparecendo ali, né? Bom, rapidamente, como eu mencionei, a nossa área de estudo ela fica no limite sul de uma bacia sedimentar que se chama, ou de um sistema de bacia sedimentar que se chama Recôncavo Tucano Jatobá. A nossa área, na verdade, ela está bem aqui, imediatamente a norte da região metropolitana de Salvador, e inclusive pega uma pequena fração dos municípios de Salvador e Lauro de Freitas. Só para informação, Salvador hoje tem uma população da ordem de 2.300.000, 400.000 habitantes e aumentando. Então, sem mencionar os demais municípios da Grande Salvador. Então, de fato, existe um desafio, né, como foi mencionado, tanto do ponto de vista de saneamento quanto de abastecimento hídrico. Nessa nossa área de estudo, que é que a gente se refere como uma bacia sedimentar, então aqui olhando um perfil de noroeste para sudeste, esse reservatório ele vai se tornando mais espesso em direção à costa. A bacia sedimentar em si ela chega a 7 km de espessura, mas a área de recursos hídricos aproveitáveis, ou seja, água doce, ela chega aí a um máximo da ordem de 1.000 a 1.500 metros cúbicos hora. Como contexto hidrogeológico, o aquífero São Sebastião, a que o César fez menção, ele pega toda essa área aqui com essa coloração meio verde acinzentado, e também essas áreas laranjas que representam sedimentos que estão depositados sobre o aquífero São Sebastião. Então, todo esse polígono aqui, na verdade, é o principal reservatório, não apenas dessa região do estado da Bahia, mas de todo o estado, porque esse é o setor do estado onde há maior nível de captação de água subterrânea, justamente pela proximidade com a capital e pela proximidade, e por estar inserido, na verdade, em regiões onde nós temos o polo petroquímico de Camaçari e também o polo industrial de Aratu. Então, regiões com bastante demanda. Esse vídeo à direita é só para dar uma ideia. Quando a gente fala em vazão, às vezes é difícil visualizar. Mas esse é um poço perfurado nesse aquífero, e que está fornecendo aqui nessa imagem 300 metros cúbicos hora. Então, 300 metros cúbicos hora é mais ou menos menos de 0,1 metro cúbico por segundo. Mas dá para ter ideia, né, do que esses números, na prática, eles significam. Bom, para fazer esse nosso trabalho de modelagem, o nosso objeto de trabalho, como eu disse, é o subsolo, né? Então, o nosso trabalho de modelagem ele envolve avaliar, interpretar e desenvolver um modelo de blocos que represente essa geometria dessas formações que contêm água subterrânea no subsolo. Nós fizemos uso de dados existentes. Aqui nesse slide o que a gente mostra é um estudo feito, é um trabalho, na verdade, feito pela Universidade Federal da Bahia, em 2006, e que foi a base, em grande parte, do desenvolvimento do nosso trabalho. Não apenas pela questão geométrica, né, como a gente pode ver aqui, esse aqui é um desses cortes, né, que está aqui de noroeste para sudeste. Ele mostra não apenas a geometria, mas ele mostra também a divisão aqui entre a água doce e a água salobra, que inicia, dependendo da área da bacia, em 200 metros de profundidade, e nas suas partes mais profundas chega a 1.600. O interessante desse trabalho é que ele foi feito não com informação da indústria de água ou de abastecimento, mas com poços exploratórios perfurados pela Petrobras.
ou seja, o uso, né, de uma informação que existe, que foi gerada, bom, no caso pelo poder público, na figura da Petrobras, sendo utilizada para uma finalidade de avaliação e interpretação desse reservatório hídrico subterrâneo. Aqui é uma apresentação, rapidamente, alguns aspectos da construção desse modelo. Então, o que a gente pega são aqueles perfis, nós os orientamos, né, naturalmente, geograficamente, dentro desse bloco, né, desse bloco modelo, aqui já com a superfície topográfica. Aqui nós vemos os mesmos perfis com os poços exploratórios de óleo e gás, que são esses mais longos, que, no caso, chegaram a 2 quilômetros, a informação que nos interessava, e temos aqui também os poços mais rasos, esses sim, os poços de captação que são utilizados para abastecimento na região. O resultado final é esse bloco tridimensional. Aqui, novamente, nós vemos em amarelo a representação, né, agora em projeção, né, do aquífero São Sebastião, que é esse grande reservatório. Esse é um perfil esquemático que ilustra um aspecto bastante importante, que é a subdivisão desse aquífero em diversas camadas. Então, o que nós temos aqui, basicamente, são camadas de sedimentos porosos, permeáveis, que são arenitos, intercalados com camadas menos permeáveis, que são folheiros. São, basicamente, sedimentos, e como vocês podem ver aqui, ela é da ordem de 128 mil milhões de metros cúbicos. Isso, só para ter uma ideia, equivale a mais ou menos 450 vezes a recarga anual, ou seja, o volume de água que anualmente infiltra no aquífero. Então, isso é o que a gente se refere como reserva permanente. A reserva renovável, ela já é exatamente essa quantidade de chuva que não evapora, digamos assim, o componente que não é evaporado e nem escoa para os rios, e sim infiltra e vai abastecer os aquíferos. Esse componente, então, foi estimado aqui na ordem de equivalente a 38 mil metros cúbicos hora, uma vazão de 38. Então, né, voltando à questão do metro por segundo, 1 metro por segundo para 300 mil pessoas, aqui, esse recurso renovável, em princípio, seria suficiente para abastecer uma população de 3 milhões de pessoas. Porém, o recurso renovável, nós temos uma parte dele que pode ser explotada sem causar danos ao meio ambiente. Bom, entrando no modelo matemático, o que a gente faz é traduzir esse modelo conceitual em um software, uma ferramenta que resolve uma equação que nos permite calcular o movimento da água no subsolo. Então, aqui o que nós temos é a nossa área de estudo, e à direita é a mesma área representada nesse software. Em 3 dimensões, essa é a aparência, digamos, do aquífero São Sebastião, representado nessa ferramenta. Dentro do modelo, nós representamos os poços que foram cadastrados. Aqui, no caso, nós cadastramos como poços operacionais 240 poços. E com base nisso, fizemos algumas projeções de demanda com base num plano estadual de projeção de aumento de consumo de água no estado entre 2020 e 2040. Bom, de forma resumida, o que nós verificamos foi que, na situação atual, o sistema está dentro desse recurso renovável, ou seja, em princípio, a vazão que está sendo captada ela é sustentável a longo prazo. Porém, quando a gente faz as projeções para 2040, usando 3 cenários possíveis, os 3 cenários já mostram que essa captação excederia aquilo que a gente chama de reserva explotável. E esse realmente é um ponto importante, porque se nós excedermos essa reserva explotável, a gente começa a reduzir os níveis d'água e, basicamente, a gente começa a consumir esse recurso, né? O que, naturalmente, tem implicações futuramente para o abastecimento público. Bom,
Aqui é uma ilustração dessa superfície de fluxo subterrâneo para os vários aquíferos. Isso aqui já é um resultado desse modelo matemático. E partindo para as principais conclusões do estudo, a primeira delas é que o nível de explotação hoje estaria dentro do nível, digamos, sustentável, então, a longo prazo. O sistema, na verdade, ele ainda pode ser considerado para captações adicionais, porque a grande maioria dos poços está concentrada nos municípios de Camaçari e uma parte de Dias d'Ávila, mas a nossa área corresponde a mais ou menos 10 municípios. Então, há 8 municípios, na verdade, que têm um nível de explotação ainda relativamente baixo. Então, essa é uma outra característica, né? Normalmente, é o que acontece, você acaba desenvolvendo áreas com muita concentração de captação, naturalmente, né, no caso do polo industrial, e também na região, nos municípios vizinhos a Salvador. Em outras áreas, esse recurso, digamos, poderia ser considerado subexplotado, né? Bom, no cenário 2040, então, como eu mencionei, o que a gente vê é uma acentuação do rebaixamento, né, hoje gerado nesse aquífero. E, na verdade, o que isso indica é justamente esse potencial risco de superexplotação. Então, como recomendações, mas, na verdade, justamente o aspecto que nós estamos discutindo com o ICA e a Embasa para dar uma sequência a esse projeto é justamente refinar 2 parâmetros fundamentais, que são a recarga, ou seja, a quantidade de água que efetivamente recarrega o aquífero. Nós utilizamos, nesse primeiro trabalho, dados secundários, e a base de dados ela apresenta muitas falhas, na verdade, como não é incomum. Então, o que nós temos é uma estimativa, mas que apresenta um nível razoável de incerteza. E o segundo aspecto, então esse é o do lado da oferta, e o segundo aspecto do lado da demanda, né? Da mesma maneira que nós temos incerteza em relação à oferta, nós temos incerteza em relação à demanda. Então, um dos aspectos fundamentais é justamente atualizar o cadastro de poços, né, em utilização, né, porque os cadastros públicos existentes eles estão desatualizados. E tipicamente também, isso é uma observação geral que vale, né, para o país como um todo, para cada 10 poços que estão no conhecimento do poder público, existem 8 que são desconhecidos. Então, uma das ideias dessa sequência seria justamente tentar quantificar melhor, precisar melhor essa demanda, com o objetivo final de balancear a oferta de água com a demanda, de maneira que esse reservatório possa ser explotado e esse recurso possa ser utilizado em longo prazo. Então, de forma bastante resumida, era o que eu tinha para apresentar para vocês. Obrigado e estaria aqui à disposição para responder qualquer questionamento que surja. Muito obrigado. Obrigado, Mauro, pela excelente apresentação. E a gente enxerga, né, que estudos sólidos como esse e de base científica são essenciais para apoiar a tomada de decisão, né, dos gestores no desenho de políticas e iniciativas com um olhar mais a longo prazo, né? E lembrando que a gente trabalha também com consórcios, né, nacionais e internacionais para desenvolver essas iniciativas. A primeira iniciativa apresentada pelo César é um consórcio Brasil-Espanha, TPF, Insibra, Incive. Temos representantes aqui da TPF. Já o segundo, a experiência da Water Service Technologies. Bom, agora a gente vai para a nossa terceira experiência. Então, assim, todas as experiências apresentadas nesse painel têm uma interconexão, né? Então, um dos objetivos desse evento é isso também, né? Fazer ligação entre as caixinhas, né? Que às vezes ficam um pouco atuando de forma um pouco isolada. Então, fazer essas pontes e essas interligações entre temas, pessoas, redes, né?
Bom, essa nossa terceira apresentação agora Marcelo vai apresentar um pouquinho da cooperação ICA com o Ministério do Desenvolvimento Regional, por meio da Secretaria Nacional de Saneamento. Vai abordar, de forma geral, a cooperação e detalhar um pouquinho mais um estudo de reuso que foi desenvolvido, e a gente está falando de reuso planejado, né? O reuso planejado integrando aí o portfólio de fontes de águas disponíveis para os diferentes usos no Brasil. Marcelo. Muito bom dia. Bom dia, Cristina, os colegas aqui de painel. Inicialmente, eu queria agradecer ao Hernan e toda a equipe do ICA pelo convite. Para nós é uma satisfação e uma honra poder participar, já visto que aqui a gente está tratando de uma amostra de temas tratados em cooperação técnica, e ter parte da nossa experiência, fruto dessa parceria com o ICA, aqui nesse evento, é para nós, de fato, uma honra, uma satisfação, e poder compartilhar com os senhores e senhoras um pouco da nossa experiência, fruto especificamente do projeto que eu vou poder aprofundar um pouco mais, que é o projeto Reuso, mas também dando uma pincelada sobre as outras iniciativas que foram fruto do projeto do programa Interáguas, que a Cristina comentou rapidamente, e do qual nós participamos. Programa esse que foi finalizado há cerca de um ano atrás, mais precisamente em outubro do ano passado. Esse programa, para nós, foi de fundamental importância, tendo em vista que também trouxe uma maior sinergia entre os diversos atores do governo federal que atuam na temática da água e, consequentemente, também, no nosso caso, na temática do saneamento, buscando mais sinergias e mais estimulando as parcerias para que a gente pudesse ter resultados que fossem consistentes e duradouros ao longo do tempo. Então, tivemos parcerias interessantes com a ANA, com o Ministério da Integração Nacional, que hoje está fruto da fusão com cidades. Estamos todos juntos no Ministério do Desenvolvimento Regional, Ministério do Meio Ambiente também participando dessa parceria. Então, por meio desse conjunto de atores que participaram do Interáguas, a Secretaria Nacional de Saneamento, na época, Ministério das Cidades, esteve à frente aí do componente 1, abastecimento de água e saneamento. Então, ao longo do programa Interáguas, nós desenvolvemos um conjunto de atividades. Eu vou destacar aqui algumas delas, né? Entre as que a gente colocou como principais está o projeto Reuso, que trazia aí um plano de ações para instituir uma política de reuso de efluente sanitário tratado no Brasil. O Sérgio Brasil, que é da nossa equipe, foi o coordenador desse projeto, e juntamente com ele trabalhou também o Paulo Rogério, que está aqui comigo, que foi o coordenador do programa Interáguas no âmbito da nossa secretaria ao longo da sua execução. Então, esse conjunto como eu disse, eu vou destacar aqui algumas dessas iniciativas, vou falar um pouquinho também de uma iniciativa voltada mais para a temática da regulação, uma outra focada na auditoria e certificação das informações do nosso Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, uma focada no desenvolvimento do SINISA, que é uma evolução do atual Sistema de Informações, e, por fim, comentar rapidamente sobre o programa Com Mais Água 2, que, pelo próprio nome indica, já fica claro aí qual é o seu objetivo, né? Muito na linha de ampliar a oferta hídrica, como foi comentado aqui pela Cristina. Com relação especificamente ao projeto Reuso, a gente partiu de alguns objetivos bem claros, bem específicos, né? A gente tinha que conhecer, ter um diagnóstico, ter um panorama de como estava o reuso no país. Portanto, esse trabalho ele envolveu o estudo de experiências em curso, experiências em andamento, envolveu também o levantamento das potencialidades. A gente tem que entender qual é a realidade nacional e saber em que medida uma iniciativa como essa se encaixa. Isso tem custo, isso tem um preço, isso compete com outras possibilidades também. Então, a gente tem que conhecer a realidade e ver em que medida esse tipo de alternativa se aplica para saber realmente se ela é viável ou não. Uma avaliação do quadro regulatório, isso é algo também importantíssimo para que a gente possa ter sustentabilidade dessas iniciativas, para que elas, de fato,
atendam aos preceitos regulatórios, a apresentação de propostas de critérios de qualidade, à medida em que você propõe usos para o efluente, no caso aqui a gente está falando de efluente sanitário tratado, a gente tem padrões de qualidade que têm que ser obedecidos, proposição de modelos de financiamento, isso é algo importante também, sobretudo, para que a gente tenha sustentabilidade econômica e financeira desse tipo de iniciativa. E, por fim, coroando todo esse trabalho, uma proposta de um plano de ações, para que a gente, a partir de tudo que foi discutido e desenvolvido ao longo dessa iniciativa, a gente pudesse ter o roteiro, o caminho a ser seguido para que isso venha a se tornar, de fato, uma realidade no país. Bom, ao longo desse trabalho, como eu comentei, a gente tentou mapear a realidade brasileira e a gente identificou que há um potencial de reuso bastante significativo no país. Isso foi feito, inclusive, de forma regional, considerando aí as diversas possibilidades de utilização desse reuso, seja, por exemplo, na agricultura, seja, por exemplo, para uso industrial. Quando a gente está colocando essas possibilidades, a gente está, num primeiro momento, dando uma alternativa ao uso dos recursos hídricos que usualmente são aplicados, sejam superficiais ou sejam subterrâneos. Então, na ideia de fato, de criar uma alternativa, mais uma vez, procurando ampliar a oferta hídrica. O Brasil hoje tem algumas iniciativas, mas elas estão, sobretudo, concentradas num projeto chamado Aquapolo. Então, isso a gente entende que não está disseminado no país. E o projeto identificou que há, de fato, um potencial para que isso seja disseminado, para que isso seja ampliado para todo o país. O Brasil hoje, em termos no retrato internacional, a gente tem um volume bastante pequeno, se comparado com outros atores, com outros países. Ali a gente tem uma gradação, começando ali com os Estados Unidos, que de fato utiliza um volume de reuso bastante significativo, mas a gente tem países como Israel, que tem uma extensão territorial muitíssimo menor que a extensão territorial do Brasil, uma população também muitíssimo menor, mas Israel utiliza efluente, tem um potencial de reuso, utiliza água de reuso num volume substancialmente muito maior que o Brasil. E a gente, a partir da identificação desse potencial, a gente entende que o Brasil tem condição de ampliar aí gradativamente até 2030, dando um salto aí no sentido de ampliar em cerca de 10 vezes o nosso potencial atual. E isso com dados e com estimativas produzidas ao longo desse trabalho, dessa parceria que a gente fez com o ICA. Isso, obviamente, que considerou todos os condicionantes, todas as barreiras que a gente teria que enfrentar, que a gente teria pela frente, mas em uma visão muito realista. Então, portanto, é um projeto que nos dá elementos, nos dá subsídios para que a gente possa, de fato, caminhar rumo nessa ampliação da oferta de efluente de reuso. Todo o trabalho também ele foi amplamente discutido com diversos atores que têm interesse, que têm interface com o tema. Então, ao final do projeto, tudo que foi apresentado como resultado é consolidado e é fruto dessas discussões com os diversos atores intervenientes. Então, a gente tem a tranquilidade de saber que tem em mãos uma proposta que, de fato, ela é aplicável. Daí o nosso interesse de dar sequência, trabalhar nos desdobramentos, não só dessa iniciativa, mas das outras iniciativas que foram conduzidas no âmbito do Interáguas, e eu vou comentar, inclusive, mais adiante, como esses desdobramentos a gente pretende implementá-los. No âmbito também desse projeto, a gente trabalhou com uma iniciativa piloto, numa parceria aqui com a CAESB, focado no estudo de viabilidade para um projeto de reuso, lá na ET Braslândia. A ideia é que a ET utilize o efluente tratado como uma fonte alternativa para uso na agricultura, numa região que utiliza a água de um manancial superficial para essa finalidade. A gente sabe que a água de reuso ela tem também nutrientes, isso pode ser bastante interessante para uso na agricultura, mas, mais uma vez, desde que isso seja regulamentado, desde que isso atenda aos padrões de qualidade necessários para esse uso, para essa finalidade. Bom,
O projeto ele trouxe também elementos para uma política de reuso. Essa política, para nós, seria, de fato, o ponto principal, aonde a gente quer chegar, para que a gente tenha realmente a segurança para poder seguir adiante, definindo aí os fundamentos que deverão ser observados, trazendo metas, objetivos claros para essa política, definindo também indicadores que nos permitam ter mais segurança, que nos permitam acompanhar também o desenvolvimento da implementação dessa política, uma definição das ações que seriam relacionadas à política, para também ter um direcionamento melhor desse trabalho. Enfim, trazendo um arcabouço que nos permita, de fato, seguir adiante e dar o próximo passo no caminho da implementação, de fato, dessa política. A gente entende que tem uma série de barreiras e de lacunas já identificadas pelo projeto e que terão que ser observadas. Isso, obviamente, é natural quando a gente fala de uma iniciativa inovadora, de uma iniciativa que ainda não está consolidada e de um tema que, apesar de ser premente e que a gente sabe que tem que ser desenvolvido, a gente tem que antes observar algumas premissas que nos permitam dar segurança para que ele possa ser implementado. Portanto, a gente tem que trabalhar mais a fundo a questão de indicadores, quadro regulatório que permita tranquilidade no que se refere ao licenciamento desses sistemas, é algo que a gente tem que avançar ainda bastante. Incentivos fiscais e financeiros para que, de fato, esse tipo de iniciativa ela se torne atrativa. Como eu disse inicialmente, a gente compete com outras iniciativas de custo mais baixo, que estão disponíveis também, então é importante a gente buscar esse tipo de incentivo. Buscar também a questão da capacitação, da disseminação desse tipo de informação, a aceitação social, que é algo também que a gente entende que é um gargalo. Então, na medida em que a gente capacita, que a gente divulga, que a gente busca sensibilizar, nós entendemos também que isso pode melhorar bastante a questão da aceitação social. Um planejamento estratégico é necessário, né? Definição de projetos e programas para que a gente possa ter perenidade dessas iniciativas, envolvendo, obviamente, os diversos atores, sobretudo os prestadores de serviços, sejam companhias estaduais, serviços municipais, que também têm interesse, são atores fundamentais nesse processo. Enfim, todo um conjunto ali, direito de uso do efluente sanitário tratado e recuperação de custos mediante tarifa. Como eu falei, tem que ter atratividade, né, para que isso, de fato, possa se tornar algo real no nosso cenário nacional. Bom, com isso eu dou um panorama geral da política de reuso. A gente vai ter um momento depois para debate, eu acredito, se for o caso a gente pode aprofundar mais algum detalhe, mas eu queria aproveitar aqui o ensejo, a liberdade que a Cristina nos deu, para também comentar rapidamente sobre algumas outras iniciativas, porque são iniciativas que, para nós, no saneamento, elas têm uma grande relevância e que foram iniciativas que foram conduzidas ao longo do programa Interados, nessa parceria bastante exitosa com o ICA, e nós gostaríamos de compartilhar com todos vocês. A segunda delas, na verdade, né, após o reuso, é um projeto voltado para a temática da regulação. A regulação ainda é algo bastante incipiente hoje no país, e a regulação é importante porque ela é o elo entre o prestador, o usuário e o poder concedente. Então, é um tema que, para nós, no saneamento, é de extrema relevância. Hoje, no Brasil, regulando os 4 componentes do saneamento básico, que é água, esgotamento sanitário, resíduos e águas pluviais, nós temos apenas cerca de 10% dos municípios regulados nesses 4 componentes. Nós temos um plano nacional, que é o PLANSAB, o Plano Nacional de Saneamento Básico, que prevê ampliar gradativamente o número de municípios regulados. Então, nossa expectativa é chegar até 2033, que é o fim do plano, com cerca de 70 municípios regulados nesses 4 componentes. Então, é uma iniciativa que, para nós, ela é muito importante, porque ela tem esse foco, sobretudo, de gerar documentos de referência, gerar modelos normativos regulatórios, modelos de avaliação econômico-financeira e de estrutura tarifária, enfim. Ela trata de um conjunto de temas que são afetos à atividade regulatória e que, para nós, na medida em que isso possa ser disseminado por meio de documentos, de publicações e atividades de capacitação, a gente consegue ampliar também a ideia da regulação e, sobretudo, criar parâmetros, criar uniformização dentro dos padrões regulatórios. E é um projeto que a gente contou aí, em parceria
com algumas agências de regulação, sejam agências municipais, como a AGESA de Cachoeiro de Itapemirim, agências regionais, como a Ares PCJ e a Aris de Santa Catarina, e também agências como a TR e a GEPAM estaduais. A TR estadual. Bom, na continuidade, dentro de uma nova parceria que nós estabelecemos com o ICA, a gente tem um projeto de cooperação técnica com o ICA, que decorre dessa experiência com o Interáguas. Então, a gente está, mais uma vez, estabelecendo uma parceria. Isso, para nós, é muito interessante, tendo em vista que nós tivemos resultados expressivos no Interáguas e a gente tem todo o interesse de contar, mais uma vez, com o apoio, com a qualidade da equipe técnica do ICA, para que a gente dê essa continuidade. E, por fim, ali dentro da sequência, o que a gente pretende agora é ampliar, né, o escopo do que foi feito no âmbito da regulação, lembrando que hoje nós temos um projeto de lei em tramitação no Congresso, que traz aí alguns impactos, o ministro comentou na fala dele aqui, desse projeto de lei, né, alteração do marco do saneamento, marco regulatório do saneamento. Então, essa iniciativa em específico, a gente vai aguardar, de fato, o avanço desse PL para que a gente possa focar as ações naquilo que o PL vai demandar, né? Bom, uma outra iniciativa é o projeto Acertar. É um projeto que trata especificamente de qualificar as informações do nosso Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, o SNIS. É um sistema que já existe desde 1995. Esse ano nós vamos para a publicação do 24º Diagnóstico de Sistemas de Água e Esgoto, o 17º de Resíduos e o 3º de Manejo de Águas Pluviais. A gente tem a expectativa de, nessa qualificação, por meio de auditoria e certificação de dados do SNIS, aprimorar a qualidade. A gente tem uma segurança e uma confiabilidade bastante grande nos dados do SNIS, mas essa iniciativa busca qualificar ainda mais essas informações. Esse trabalho também contou com um conjunto de beneficiários. A gente tem algumas agências reguladoras parceiras nessa iniciativa. A gente tem uma parceria também com a ABAR, no sentido de disseminar todo o trabalho que a gente faz na temática da regulação. E esse é um projeto também que gerou, aí, entre outros, o Guia para Auditoria e Certificação das Informações, que é um guia voltado para o trabalho das entidades reguladoras, assim como um manual de melhores práticas de gestão das informações, voltado para os prestadores de serviço. E hoje nós já temos algumas agências reguladoras implementando tudo que foi discutido e trabalhado no âmbito do projeto Acertar. Portanto, eu chamo a atenção aqui que são iniciativas bastante objetivas e práticas, né? Não são estudos que a gente tem a intenção de gerar documentos, gerar compêndios, que são muito ricos em informações, mas não são aplicados. A gente tem a ótica e o objetivo de sempre traduzir as nossas ações em ações que cheguem lá na ponta, que se traduzam em ações práticas de fato. E a gente pretende agora estender esse trabalho para também chegar nos prestadores de resíduos e de águas pluviais. Lembrando que o Acertar inicialmente foi focado em água e esgoto. Bom, ainda dentro desse conjunto de atividades, a gente está trabalhando, como eu comentei, no desenvolvimento do Sinisa, que é uma evolução do nosso atual SNIS. O Sinisa é previsto na Lei 11.445, que é uma lei de 2007, portanto, o governo federal tem a incumbência e a responsabilidade de desenvolver esse sistema. A gente está propondo aqui, dentro da expectativa de continuidade, né, no âmbito desse projeto de cooperação com o ICA, trabalhar um plano de comunicação, elaboração de um documento que a gente pretende que seja de mais fácil acesso à população em geral, que comunique melhor com a população. A gente sabe que o SNIS é um documento muito técnico, isso restringe bastante o acesso da população às informações, e a gente quer traduzir essas informações para um formato mais amigável, para um formato que, de fato, se comunique com a sociedade. Portanto, a gente teve todo um trabalho ao longo do Interáguas de concepção de elementos e de subsídios que nos permitam desenvolver a plataforma do Sinisa. Mais uma vez, isso traduz em ação prática, a gente já está num processo franco de desenvolvimento,
A ideia é que no ano que vem a gente já entre na fase de coleta experimental. Então, chamo aqui mais uma atenção para um projeto que, de fato, trouxe uma iniciativa de cunho prático e que a gente pretende dar sequência, como eu falei agora, muito focado no alcance que esse trabalho vai ter, sobretudo no sentido de ampliar a sua comunicação junto à sociedade. E, por fim, a última iniciativa que eu queria comentar com vocês é do projeto Com Mais Água 2, que ele decorre de uma iniciativa desenvolvida há cerca de 10 anos atrás, dentro de um programa que havia no Ministério das Cidades, chamado PMSS, e que tem muito foco no sentido de ampliar a oferta hídrica, trabalhando sobretudo na redução das perdas. As perdas elas são elevadas no sistema de abastecimento de água, um número geral é da ordem de 38%, e na medida em que a gente busca reduzir essas perdas e melhorar a eficiência energética, a gente está falando também de ampliação da oferta hídrica. E como o colega comentou aqui anteriormente, a questão de eficiência energética está muito ligada à questão da produção da água. Hoje, nos sistemas de abastecimento de água e de esgoto, a despesa com energia elétrica ela só perde para a despesa de pessoal, seja pessoal próprio mais terceiros. Então, é uma despesa significativa e, na medida em que a gente desenvolve iniciativas como essa, a gente tem a possibilidade, aí, sobretudo iniciativas que tenham um perfil de replicabilidade, e aqui eu chamo a atenção que a gente contou com 2 beneficiários, 2 parceiros, que foram a Embasa da Bahia e a Compesa, prestadores estaduais, muito na linha da gente produzir metodologia, produzir documentos que sejam replicáveis para outras realidades. Então, a gente busca também, envolvendo esses parceiros, a gente trabalhar com quem está lá na ponta, a gente realmente vivenciar a realidade, não ser um trabalho, como eu disse, apenas teórico, mas ser um trabalho que tenha um cunho prático e de aplicação prática, sobretudo. E, da mesma forma, a gente pretende, na medida em que esse projeto de cooperação avance, também trazer outras iniciativas que deem continuidade ao projeto Com Mais Água. Além de todo esse arcabouço, eu só queria aproveitar também para comentar que, além dessas iniciativas, a gente tem algumas outras parcerias, né? Muitas vezes pode-se ter a visão equivocada de que o Ministério trabalha muito na lógica apenas de apoiar projetos, apoiar obras, no nosso caso, seja de água, de esgoto ou de resíduos, mas a gente tem uma preocupação muito grande também de trabalhar com medidas estruturantes, que são muito alinhadas ao que eu comentei aqui, e também de gerar possibilidades de assistência técnica, de desenvolver estudos que sejam aplicáveis. Então, a gente tem não só essa parceria que foi feita aqui e que a gente dá continuidade com o ICA, mas outras também, no âmbito das parcerias que a gente tem com a GIZ, a Agência de Cooperação Alemã. Uma delas, que a gente encerrou há 2 anos atrás, foi a parceria chamada ProBiogás, voltada para o aproveitamento energético de resíduos e de efluentes sanitários. Acredito que talvez o trabalho que esteja sendo feito na Embasa, a Embasa foi parceira nesse nosso projeto ProBiogás, talvez seja um pouco fruto do que a gente discutiu ao longo desse projeto, assim como temos uma outra iniciativa também com a GIZ focada na eficiência energética em sistema de abastecimento de água. Então, é um conjunto de atividades que contribuem muito para esse quadro que a gente está apresentando aqui e, mais uma vez, muito na ideia, muito no foco, no intuito de ampliar a oferta hídrica, que a gente sabe que é um tema cada vez mais urgente no nosso país. Muito obrigado. Marcelo, obrigada. Acho que a apresentação foi bastante completa, né? Mostrou um pouquinho da iniciativas de cooperação no tema de saneamento. E é bom registrar que esses estudos geram o que a gente chama aqui de filhotes, né? Tem seus desdobramentos, né? O próprio estudo de reuso foi referência para desenvolver agora um novo estudo que a gente vai desenvolver com o Estado da Bahia, que é o estudo de potencialidades de reuso de efluente sanitário tratado para o Estado, né? Bem como um outro desdobramento é um estudo, aí já seria um estudo, uma pesquisa do ICA junto com a Embrapa, de
avaliar a qualidade da água para um reuso de água cinza já para irrigação de hortaliças de baixo custo, né, para a região do Nordeste. É um estudo ainda de pesquisa. Temos um protótipo ali, né, o Pacheco da Embrapa está aqui também. E então todos esses desdobramentos tiveram como referência essa iniciativa do Ministério do Desenvolvimento Regional na temática de reuso. E assim, o ICA sente também muito honrado de fazer parte de todas essas iniciativas e se coloca à disposição ainda em continuar com essa cooperação. Bom, a gente vai passar agora para a nossa parte dos debates. A gente pede aqui para projetar no... Gi, dá para projetar no telão? Tá. Enquanto isso... Não, na TV não está, não. Eu já vou adiantando aqui, pelo aplicativo Slido, as perguntas que já foram direcionadas aqui à nossa rodada de debates do painel 1. A primeira vai para o Mauro. Mauro, quais são as fases seguintes após a conclusão deste estudo? Um questionamento feito pelo Renato Carvalho. Vou propor aqui para a gente fazer bloco de 3 perguntas, para a gente poder recuperar aí o atraso no tempo. Primeira seria para o Mauro. A próxima é uma pergunta do Ronaldo Trescente, perguntando se gostaria de saber se vocês estão trabalhando com o pagamento de serviços ambientais gerado pelos produtores do entorno dos mananciais. Seria para Embasa. Isso, as perguntas estão projetadas aqui para facilitar. E a terceira pergunta para o Mauro, de novo. Esse estudo pode servir de modelo para outros estados, tratando a água subterrânea como mais uma forma de abastecimento? Eu acho que a gente... Bom, vou fazer mais... Acho que para acumular, né, porque não tem ainda nenhuma para o Ministério aqui do Desenvolvimento Regional. Não. Tem aqui... Da Romélia, quanto custará a implementação da ET? Isso aí seria para o César. Qual o perfil das ETs na Bahia hoje, com relação ao nível de tratamento e produção de biogás e a contribuição prática dessas iniciativas apresentadas? Para o Mauro, quais as medidas que estão sendo tomadas para impedir ou evitar a explotação ilegal? Comentário que o evento está lindo. Bom, acho que vamos parar por aqui, aí a gente faz uma próxima rodada depois. Tá, ok. Bom, respondendo então à questão sobre as fases seguintes após a conclusão do estudo, de fato, isso inclusive foi um tema até de discussão ontem com a Cristina do ICA e também com a Viviane aqui da Embasa. A ideia, como eu mencionei, existe uma grande incerteza e essa incerteza se deve realmente à disponibilidade de informação atual. No que diz respeito a essa taxa de recarga, né, ou essa taxa de renovação anual do recurso hídrico subterrâneo, como eu mencionei, do lado da oferta e do lado da demanda existe uma incerteza também bastante significativa em, digamos, o quão representativa a amostra que nós obtivemos no que diz respeito à captação nessa primeira etapa do estudo, de fato é. Então, a próxima fase, né, ou pelo menos a próxima etapa desse trabalho, ela vai envolver principalmente 2 aspectos. Um que está relacionado à quantificação dessa recarga, dessa taxa de renovação. Então, uma das coisas que nós pretendemos fazer é utilizar
uma metodologia que se baseia em dados obtidos a partir de imagens de satélite. No caso, uma série histórica de dados de precipitação e evapotranspiração que existe desde o que vem sendo tomada, né, via imagem satélite desde a década de 90. Então, realmente fazer uso dessas informações em conjunto com dados físicos, né, coletados em campo, principalmente no que diz respeito a parâmetros climáticos, né, precipitação em particular, mas também evaporação. Então, digamos, fazer uma análise mais detalhada, buscando usar um outro nível de informação para chegar nessa quantificação. Do lado da demanda, né, estávamos ontem debatendo sobre isso também, a ideia realmente seria fazer uma atualização do cadastro de usuários de água subterrânea na área da bacia do Recôncavo. Então, só para dar uma ideia, na primeira fase do trabalho, nós utilizamos um cadastro disponibilizado pela Embasa, que tem relação com os poços que são perfurados e operados pela própria Embasa. Utilizamos um cadastro disponibilizado pela SERB, que é mencionei, Companhia de Engenharia Rural da Bahia, que é responsável em nome do Estado, né, responsável pela perfuração e instalação de novos poços. Então, eles têm um cadastro muito, muito abrangente. E o terceiro elemento que nós utilizamos foi um cadastro de outorgas fornecidas pelo INEMA. Agora, mesmo com a curta visita técnica que nós fizemos à região, nós já pudemos observar que existe uma diferença entre o que está no cadastro e o que, de fato, existe no local. Tanto em termos, como eu mencionei, de número de poços, mas muito também em quais poços hoje estão operando e quais estão inativos. Então, por exemplo, a gente pode, de repente, se usar o cadastro inteiro, chegar à conclusão que está se extraindo, vamos dizer, 40 mil metros cúbicos hora, mas na prática esse número pode ser muito menor, porque muitos desses poços não estão mais em operação. Então, essa próxima etapa seria principalmente no sentido de reduzir essas incertezas e, ao mesmo tempo, né, como resultado desse trabalho, haveria uma atualização desse modelo hidrogeológico que foi desenvolvido, e com isso, digamos, emprestar ou fornecer à Embasa dados, digamos, mais confiáveis, na verdade ao Estado da Bahia, né, dados mais confiáveis no nível de explotação e, consequentemente, o quanto essa explotação pode ser ampliada sem causar efeitos deletérios tanto no reservatório subterrâneo quanto nos corpos hídricos superficiais, que são parcialmente sustentados por água subterrânea, principalmente nos períodos de estiagem. Respondo as três ou onde cada vez? Três para adiantar, depois a gente faz nova rodada. Okay, com relação ao pagamento de serviços ambientais, é bom lembrar que as empresas prestadoras de serviços são usuárias, né? Então, nós nos envolvemos com um projeto financiado com recursos do Fundo Nacional de Meio Ambiente, em parceria com a Universidade Federal da Bahia e com o Instituto, que é o órgão responsável no Estado pela gestão dos recursos hídricos, e a Caixa Econômica Federal. Os recursos estão sendo repassados via Caixa. Esse trabalho envolve o mapeamento de áreas no entorno dos mananciais da região metropolitana, em que esse expediente poderia ser utilizado, né? Então, além da recuperação de matas ciliares e de nascentes, faz parte também do escopo desse trabalho a identificação, o cadastro de proprietários nessas áreas que poderiam receber esse pagamento para a realização de serviços ambientais, numa primeira fase. Tá? A segunda fase vai consistir na execução, né, do pagamento.
Então, essa é a primeira experiência em que nós nos envolvemos e esse processo todo vai ser conduzido efetivamente pelo órgão ambiental e gestor dos recursos hídricos do Estado da Bahia, que é o INEMA, né? Quanto ao investimento para a ET, todo o empreendimento que eu mencionei aqui, que envolve coleta e transporte de esgoto, e a implantação da ET propriamente dita, envolve 80 milhões de euros. 60 milhões vão ser financiados pelo KfW e 20 milhões de euros de contrapartida. Tá? Só a estação de tratamento, o investimento é da ordem de 170 milhões de reais. Tá? Só a estação. E o projeto que está em elaboração está sendo feito por um consórcio, uma empresa espanhola e uma empresa daqui do Brasil. O investimento é da ordem de 7 milhões de reais. E a experiência com biogás. Então, nós tivemos um piloto na cidade de Feira de Santana e vazão muito pequena, a geração de energia, o volume de energia gerado também não muito significativo, mas esse piloto foi muito interessante para a Embasa perceber o que é que deve fazer num projeto de maior porte para que funcione efetivamente. Nós tivemos algumas dificuldades com a transferência de tecnologia, de conhecimento, né, para operação e manutenção, na especificação dos equipamentos, e dificuldades também em relação ao nível de qualificação dos operadores da empresa. Então, tivemos que estender a operação assistida dos fornecedores, e tudo isso foi incorporado a esse projeto, né, esse aprendizado com o piloto. Então, é muito interessante conduzir as inovações nesse formato, sempre fazer um piloto para que a gente, numa escala menor, aprender, né, e daí buscar uma experiência mais exitosa em escalas maiores. Obrigada. Gente, dado o avançar da hora, a gente vai fazer a última pergunta para o Marcelo e depois a gente vai passar para o próximo painel, mas os palestrantes já se colocam à disposição em estar respondendo depois diretamente. A pergunta é, Marcelo, qual foi a estratégia utilizada no desenvolvimento do estudo de reuso para torná-lo mais público possível? Bom, a gente tem sempre isso como uma preocupação talvez a mais relevante, né? A gente dá visibilidade, divulgar o trabalho que é feito e disseminar o que é discutido, o que está sendo proposto. Isso não foi diferente no projeto Reuso. O projeto, ao longo dos seus 3 anos de desenvolvimento, ele contou com vários eventos, reuniões de trabalho, oficinas de trabalho, eventos regionais, onde se buscava não só discutir o que estava sendo feito no projeto, mas também ouvir parceiros, ouvir demais atores que trabalham com saneamento, que teriam a contribuir. Então, isso não só contribuiu para o desenvolvimento do estudo propriamente dito, mas também para a sua disseminação, sobretudo levando isso em conta que esses parceiros acabam atuando como disseminadores na medida em que nós, MDR, estamos aqui em Brasília, não temos, enquanto cidades à época não tínhamos regionais, e a gente acaba também usando disso como uma forma de divulgar. É importante também lembrar que tudo que foi produzido, gerado em termos de documentos ao longo do projeto, e aí não só do projeto Reuso, mas de todas aquelas iniciativas que eu comentei, esses documentos estão disponíveis, não só no nosso site, no MDR, como também no site do programa Interáguas. Então, toda a documentação está lá disponível para quem tiver interesse, para quem quiser conhecer um pouco mais, de forma um pouco mais detalhada, um pouco mais a fundo as informações e as propostas dessas iniciativas. A gente tem também um cuidado na lógica de disseminar essas informações e também de colher subsídios, sempre que é possível levar essas iniciativas para os congressos dos quais nós participamos. Então, anualmente, a gente tem os congressos da SEMAI, que nós participamos, os congressos da ABS, que são realizados a cada 2 anos, e outros que são também realizados no país, sempre na ótica também da gente difundir e também de colher críticas, sugestões para o aprimoramento dessas iniciativas, desse processo. Então, assim, dentro daquilo que é possível fazer, a gente tem procurado, sim, dar a mais ampla publicidade, até porque isso nos favorece no sentido de que traz também contribuições
sejam críticas, sejam sugestões para o aprimoramento dessas iniciativas. São trabalhos que a gente faz visando, sobretudo, trazer um benefício para a sociedade de uma forma geral. Então, buscar dar publicidade, com certeza, é algo que a gente tem levado em conta como um ponto importante na condução dessas iniciativas. Obrigada, Marcelo. Então, para a gente concluir esse primeiro painel, gostaria de agradecer mais uma vez os 3 palestrantes, a disponibilidade em estar contribuindo aqui com importantes reflexões para o tema de segurança hídrica e para também não avançar aí na hora, que a gente tem algumas surpresas aí na hora do almoço, algumas outras experiências gastronômicas e culturais. Gostaria de encerrar esse painel, convidar o coordenador do próximo painel, que vai abordar tecnologia e inovação, Rodolfo Daldegan, do ICA. Obrigada, pessoal.